apresentar primeiramente, eu sou tecnólogo em sistemas para internet pelo Sul Campus Pelotas. Eu trabalho como front-end developer há 4 anos. Né? Minha graduação durou 3 anos, mas no meio dela eu já tinha optado por essa parte, apesar de não ter front-end na faculdade. Foi uma ilusão tremenda, mas continuei até o fim. E hoje estou aqui. Oi, sou eu. Eu sou o Abner. Ali tá minhas redes sociais, GitHub, Twitter, LinkedIn, Facebook, todos conseguem me achar por Abner SAJR. Um pouquinho do que eu vou falar, né? O que é o X, só uma breve introdução para contextualizar, daqui a pouco se tem alguma pessoa que não é muito da área, né? Daqui a pouco é do back-end. User Interface, classificando as animações, duração das animações, easing das animações, e animações com CSS e JS. Bem, o que é o X? A User Experience ela pode ser definida por diversas formas, né? Através de como tu conduz um usuário até um determinado caminho, por exemplo, um e-commerce, né? Qual é o trajeto que ele tem que percorrer até conseguir finalizar a sua compra, né? Tu tem diversas formas de medir isso, através da satisfação que ele teve, a felicidade com que ele ficou. Foi muito fácil, foi muito difícil de comprar. Né? Então, todo esse caminho que tu percorre é a experiência do usuário. Bem assim como na vida real. A gente vai no McDonald's, olha lá um lanche, compra aquele lanche porque achou a foto bonita. Ou então vai num determinado lugar, é bem atendido, ok, nessa loja eu vou comprar. Naquela loja eu fui mal atendido, eu não vou comprar. Né? Então, tudo isso também não deixa de ser User Experience. Aqui, como eu falei, ela pode ser definida como você é conduzido até o objetivo, reações e percepções em relação ao produto. Né? Nós que temos aplicativos hoje em dia, temos que trabalhar cada vez mais questão de engajamento, como é que nós vamos manter o usuário ativo, o porquê que ele tem que escolher. Cada vez mais a gente está num mundo competitivo, onde tem diversas ferramentas iguais para as mesmas funcionalidades. Né? Então, são mini detalhes, alguns pontos que tem que fazer ser melhor a experiência do usuário ou não, que é o que vai definir ele, gostei, vou ficar com essa e não com aquela. Mudei daquela para essa. A facilidade de uso, cada vez mais hoje a gente usa o celular, então a tela é um pouco menor, às vezes a gente está num trânsito, ou então a gente parou em algum lugar, tem que olhar em determinado local, o sol, as cores que tu utiliza, tudo isso pode influenciar na tua experiência do usuário. Aqui um pouco para o desenvolvimento, como é que a gente pode também melhorar a experiência do usuário. Né? A experiência do usuário também não é só aquilo, né, diretamente ligado ao nosso aplicativo. Mas, hoje em dia, a gente tem questão de UI area, microdata, RDFA, microformats. Como é que isso nos ajuda? Né? Os nossos engines de busca, né, o Google da vida, cada vez mais eles trabalham para angariar dados, informações referentes ao teu site. Então, tu tendo esse tipo de coisa adicionada, esse tipo de conceito feito no seu código, tu também vai estar, de certa forma, melhorando a experiência do usuário. Por quê? Hoje o Google tem um grande exemplo que é barrinha de pesquisa. Se tu tem uma barra de pesquisa no teu produto, na tua aplicação, feita de forma correta, ele vai já estar direto na página de busca mostrando a tua barra de pesquisa. Isso também ajuda na experiência do usuário. Questão de notas. Tu tem um site de notas de filme. Tu tem um blog onde tu mesmo vai lá e faz o teu review do filme, então tu tem que ir lá dar as notas. Usando esse tipo de marcação, junto com o HTML, ou também formato de JSON, que tem o LDA JSON, acho que é isso, se eu não me engano, tu consegue estar melhorando a tua experiência. Né? Então, isso já vem um pouco para a parte do desenvolvimento. Né? Não é tanto só designer, a animação propriamente dita. Hotkeys para funcionalidades. Às vezes a gente vê um site que, tu pensa assim, seria legal poder usar esse site usando setinhas do mouse, ou então uma ferramenta, um aplicativo, onde tu pode criar uma nota nova, usando um atalho. Isso também enriquece a experiência do usuário. Uso correto das tags. Né? Hoje em dia, cada vez mais se fala, questão de semântica e tudo isso influencia como o teu navegador vai também ler aquilo, leitores de tela,
né? Modos de leitura, que alguns navegadores disponibilizam. Tudo isso, as tuas tags que tu usar, pode estar influenciando no teu resultado. A performance, né? Cada vez mais, como já foi falado, também a questão de que 1 megabyte em algum lugar pode ser muito mais caro. Então, é muito importante a gente ter performance, né? E, por fim, as animações, que também, de certa forma, elas podem mascarar um pouco alguns problemas que a gente tem de experiência do usuário. Ah, esse site está demorando para carregar, né? Então, o que é uma prática muito comum que a gente fala? Botar um preloader, algo desse tipo, né? Então, na verdade, tudo tem um porquê. As animações, muitas vezes, a gente acaba vendo um mundaréu de coisa, eu quero pôr, mas não sabe o porquê. Né? A gente vê essas animações, essas interfaces, vem em filme, coisa, né, que nem Iron Man, umas interfaces bonitas. Era para ser um GIF, bonitinho, tudo animado, dando pulinho, mas tivemos um probleminha. Acabou virando um PDF. Mas nem sempre é porque está cheio de animação, está bonito, está como o cliente pediu, que vai estar bom para o usuário. Né? Isso aqui, na verdade, era uma interface totalmente animada. Mas as animações não eram boas, não eram voltadas para melhorar a experiência do usuário. Né? A gente vê muito nos filmes e acaba não sendo assim. O que é o UI? Né? A User Interface é a interface utilizada por um usuário para alguma finalidade. Não necessariamente só no nosso meio. Né? Então, uma cafeteira, tu tem diversos botões. Se tu não tiver uma instrução, como é que tu vai saber qual é o botão que tu tem que apertar? Isso não deixa de ser uma interface. Né? Ela pode ser composta e acessada por diversas formas. Né? Isso trazendo para os nossos aplicativos, botões, drop-down, caixa de busca, um select bonitinho, um checkbox customizado, diferente daquele padrão. Então, tudo isso também vai estar trazendo uma melhor experiência para o usuário, que vai fazer a diferença. Esse aplicativo é mais bonito. Tem todas as funcionalidades do outro, mas é um pouquinho mais bonito, então, por isso eu vou optar por ele. Quem nunca entrou no Awards? Quem aqui conhece o Awards? Todo mundo entra aqui, olha aquelas mega animações malucas, fica, que legal isso, como é que eu faço? Coisa, já abre o código-fonte, já pega, já vai ver como é, e já fica doido. E aí, muita gente, eu quero ver quem é que já parou para pegar e olhar a nota de usabilidade que eles dão e testar também. Né? Muitas vezes, esses sites aqui têm muita animação muito boa, mas a user experience acaba sendo pouco prejudicada por isso. Né? Então, por isso que é bom tu saber o conceito do porquê fazer determinadas coisas para tu estar aplicando. Muitas vezes, quando a gente está no começo do processo, a gente, às vezes, recebe, né, o layout estático lá do PSD, tem só o hover do botão. Vai ser o background laranja e depois o background vermelho. Mas e como é que vai acontecer essa animação? Vai ter uma transição, alguma coisa ou outra? Às vezes, o designer não nos passa isso. Né? Então, às vezes, cabe a gente tomar essas decisões. Classificando as animações, a gente tem algumas palavras-chave que a gente pode estar utilizando para classificar ela. Né? Geralmente, quando a gente trabalha lá, a gente tem um chefe que nos chega e nos passa, eu quero a animação assim, aquilo lá vai dar estrelinha, pulo, pirueta. Né? Eles passam achando que é para ser uma carreta furacão. Você olha aquele negócio, o cara, não, eu vi lá no site tal, aquilo lá. Não, dá para fazer até bom, tu consegue, faz que vai ficar bom. Mas muitas vezes a pessoa que está te passando não tem tanto entendimento do que realmente vai fazer aquele efeito. Isso aqui vai realmente ficar bonito. Faz sentido ter essa animação ou não. Muitas vezes as pessoas fazem animações. O site do Awards é um exemplo. Aquilo lá são sites conceitos, são sites muito específicos. Né? Então, a gente, muitas vezes, não pode se basear em tudo que vê lá, porque não é o que vai a gente realmente aplicar, é o que realmente vai servir para trazer uma boa experiência para o usuário. Né? Mas, na verdade, a pessoa que te passou as informações, ela esperava algo assim. Isso era para ser as ginásticas, da ginástica rítmica, tudo bonitinho, parelhinho. Aqui vai a primeira classificação. Né? Orientação. A orientação, a gente pode fazer algumas perguntas para responder a ela. Né? Para onde que eu vou agora? Ou então, de onde eu vim? Né? Ela serve para quê? Uma animação de orientação serve para prover um feedback visual para o usuário, de modo com que ele saiba de onde ele veio ou para onde ele está indo após um determinado passo.
Um exemplo muito bom disso são carrinhos de compras, né? Muitas vezes, um carrinho de compras, a gente tem ele lá, tem várias steps, a gente pode estar fazendo uma animaçãozinha para quê? Transicionar de um lado para o outro. Normalmente, recarrega toda a página, mas, de repente, fazer uma animação ou de cima para baixo, passando um step para o lado, poderia estar enriquecendo um pouco mais. Obviamente, isso é uma questão, muitas vezes a gente tem que estar trabalhando testes AB, para ver se realmente vai ter o efeito que a gente espera, né? Na prática, às vezes, o conceito funciona, mas na hora o usuário pode acabar não preferindo, né? Então, a gente não consegue estar botando isso como uma bala de prata, então é muito importante estar trabalhando com teste para estar testando isso. A mudança funcional, né? O que o elemento faz agora? Aqui, às vezes, a gente vai efetuar uma compra, adicionamos no carrinho, né? Tem aquele botão de adicionar no carrinho, a gente adiciona o botão. Muitas vezes o botão simplesmente fica levemente mais opaco e pronto. Aí tu vai lá e tu fica clicando, achando que, dependendo da tua configuração de cor, tu fica na dúvida. E aí, realmente adicionou no carrinho de compras ou não? Então, tu trabalhar uma animação, de repente, um carrinho andando, voltando, né? Alterar a posição do carrinho, esse tipo de coisa pode estar acabando ajudando a pessoa a ter uma visibilidade maior. Não, realmente mudou o status desse botão, né? Botão de adicionar, deletar, mesma coisa. A gente vai adicionar um produto, né, num painel administrativo, a gente vai adicionar alguma coisa, aquele botão a gente clicou uma vez. Se a gente não tratar para aquele tempo de espera, quando a gente está usando um Ajax, alguma coisa que não recarrega a página, fica aquele botão lá, e aí tu clica várias vezes, por quê? O botão está parado. Como é que tu sabe? Não, está trabalhando. Alguma coisa está me dizendo que o botão mudou, né? Ou então, tu tá lá, o teu botão está desabilitado. No momento em que tu edita a coisa, insere o teu conteúdo, aquele botão muda de funcionalidade. Por quê? Ele se torna ativo, tu consegue salvar aquilo. Ou então, atualizar, alguma coisa desse gênero. Então, é o tipo de animação que tu usa no mesmo elemento para evidenciar a mudança do estado dele. O que ele está fazendo agora e o que ele fazia antes, né? Dependendo do tipo de coisa, de funcionalidade que tu está tratando, né, acaba sendo uma diferença muito sutil e tu não consegue ter essa visão. Uma coisa que a gente consegue ver bem hoje, que é bem legal, é nos celulares, né, a gente tem os switches ali de on e off, né, ali tem a animação, a gente vê aquela animação dele indo para um lado, dele indo para o outro. De repente, se fosse só uma mudança de cor, né, às vezes sem uma animação, tu vê aquele negócio ali, pá. É uma coisa que tudo isso enriquece. Pode não ser algo que, dê aquela diferença, mas são mini detalhes que causam para o usuário uma experiência mais bacana. O highlight. Quando tu tem uma nova feature adicionada no sistema, né? Muitas vezes, tu vai lá, manda todo um e-mail para o cara para dizer que tu tem uma nova feature no sistema, né? Tu pode estar simplesmente adicionando alguma animação, né? Um pontinho piscando, alguma coisa marcando determinado ponto, um menu novo que entrou no teu sistema. Para quê? Para estar indicando, para dar uma visibilidade maior para aquilo que tu quer, né? Usado para chamar a atenção para um determinado local ou elemento na página. Respondendo as perguntas, o que é importante aqui, né? Muitas vezes também tu tem uma mensagem de erro, né? Por exemplo, tu responde um formulário, tem aquela mensagem de erro lá no final. Mas, às vezes, o formulário é muito grande, a mensagem de erro cai lá no fim, e tu não vê que aquilo é para te chamar a atenção. Então, daqui a pouco, tu pode estar fazendo alguma animação que indique que aquilo ali é o que tu tem que ter atenção naquilo ali no momento, né? Então, tu trabalhar algum tipo de animação nesse ponto também é válido. O feedback visual. Ao solicitar uma ação para um determinado elemento, esperamos uma resposta, a qual demonstra um compreendimento da sua solicitação. Entra aquela função da questão da mudança do botão. A gente envia um formulário, né? O formulário simplesmente fica branco de novo, beleza, a gente entendeu o que foi ou não, a gente vai se basear que foi. Por quê? Porque limpou os campos, então, a princípio, está tudo ok. Então, tu provê de alguma forma, usando alguma animação, né, aquilo ali vai também trazer uma melhor experiência para o usuário, de modo que ele veja, não, realmente isso aqui foi enviado com sucesso. Ou então,
tu fez alguma funcionalidade lá, tu desenvolveu um app que tem uma gamificação lá dentro do teu app. Então, tu simplesmente, ao invés de tu estampar na cara do cara um badge lá, você conquistou mais 10 pontos, tu fazer um badge animado, né? Pode ser com CSS ou então com JavaScript, usando SVG, alguma coisa em Canvas. Tudo isso vai trazer uma experiência melhor para ele do que simplesmente aquela coisa estática parada na tua frente, né? Então, serve também para mostrar que um determinado elemento pode executar uma determinada ação, né? Um exemplo que tem, que é muito bacana, é esse aqui, do MailChimp. Não sei se alguém aqui usa, mas no MailChimp, no momento que tu vai enviar uma campanha, ele bota a mãozinha do macaquinho, e enquanto tu não aperta, aquele macaquinho fica com a mão suando, né? E fica ali, ó, tu pode apertar, tu quer apertar, no momento em que tu aperta aquilo ali, não vai aparecer o feedback, porque não está o GIF, mas parece a mãozinha do macaquinho animando. Pá, bem direitinho a mãozinha do macaquinho, high five. Cara, aquilo ali é tão legal de tu ver, dá vontade de tu ficar criando um monte de campanha de teste só para tu ver a questão da animação ali, para o cara olhar, o macaquinho batendo a palma. Esse tipo de coisa é muito importante, que muitas vezes acaba passando despercebido, né? A gente bate naquele ponto, é correria do dia a dia, não dá tempo, não dá tempo. Mas tem que se parar para ver esse tipo de coisa, às vezes, porque são pequenos detalhes que fazem grande diferença, na maioria das vezes. Status do sistema. Cada vez mais, a gente vem falando de performance, a gente vem falando de, o first paint tem que ser em tantos milissegundos, né? Tu carrega uma determinada página, o above the fold tu carrega primeiro, depois tu carrega o restante, scroll only, carregamento de notícias à medida que tu vai carregando. Então, status de sistemas, animações, elas servem para quê? Elas servem para responder, né, para o usuário, está sendo processado alguma coisa ou não? Isso aqui está travado, parou. É que nem quando você vê aquela mãozinha do Windows lá. Mas, ao menos, tu tem a noção de que, não, estava tentando processar. Mas, imagina, tu chega lá no fim da página, não tem nenhuma animação, tem só uma bolinha parada, fixa, um disquinho parado, fixo, tu olha, acabou o site. Se aquilo ali tivesse animado, provavelmente tu iria pensar, não, vai ter mais coisa que vai carregar. Então, uma simples animação de fazer aquilo ficar girando em 360 graus, deu a entender de que vai ter mais coisa carregando, tem coisa sendo carregada. Se fosse simplesmente um disco parado, o cara ia achar que é um elemento, simplesmente para marcar a página, alguma coisa, né? Então, trata-se de barras de progresso, preloaders, ou a mudança de um elemento na qual representa que algo está acontecendo. Duração das animações. Ficou um pouquinho, as fontes deu um probleminha também. A duração das animações é uma coisa também que, às vezes, a gente pega, bota o padrão lá, 3 segundos, 1 segundo, 0,3 segundos, 250 milissegundos. A gente não tem muito como uma base para prever isso. Como é que a gente vai definir isso, né? Então, muitas coisas, tem algumas formas, alguns fatores que tu pode estar vendo isso para pensar, tem que ser mais, tem que ser menos. O tipo de conteúdo, né? O contexto da tua página, o tipo de conteúdo que tu está apresentando, também influencia, né? Vai ser uma animação rápida, eu quero uma coisa explosiva. Não, uma coisa mais tranquila, suave, mais lenta. O tipo de animação, né? Não adianta tu ir lá e chegar e botar um troço com entra, pá, daqui, o botão entra correndo de um lado, sai para lá e coisa. Se o site todo é para ser um negócio clean de advogado. Imagina tu fazer um site de advogado, um negócio entrando, dando pirueta. Não combina. Provavelmente as pessoas que vão ver aquele site do advogado vão ver, não, esse cara não é bacana, entendeu? Então, daqui a pouco, uma outra animação mais sutil vai fazer diferença. A intenção da animação, né, como eu comentei, num site, por exemplo, num posto de gasolina, vamos dar um exemplo, posto de gasolina, trabalha com carro, trabalha com velocidade, né? Então, tu vai fazer ali, uma animação do título entrando de lado ali, usando um skill para deixar ele meio de revesgueio, de ladinho. Aí tu vai pôr aquele negócio assim, que nem um fusquinha, toque na manhã. Não, você vai entrar um negócio, explosivo, que é para chamar a atenção e dar a intenção de que não, realmente, o bagulho é carro, gasolina, adrenalina. Então,
Isso aí também faz diferença, é mais uma forma de tu conseguir contextualizar, eu vou fazer esse tipo de animação. Não, essa animação não vai encaixar no meu site. E o device. Cada vez mais a gente utiliza o celular para isso, Progressive Web Apps, aplicativos nativos, esse tipo de coisa, a gente também está cada vez mais tendo que também trabalhar a performance. Hoje, cada vez mais os browsers de navegador, os browsers de devices portáteis estão melhores a performance com esse tipo de coisa de animações. Então, vale a pena tu também estar trabalhando, dando uma atenção especial para isso. Aqui tem uma tabelinha que eu peguei de referência do Material Motion do Google. Eles têm uma guia bem completa que explica todas as animações que acontecem no Material Design do Google. Se tu entrar, eles explicam, eles têm é uma animação complexa, a gente usa uma determinada duração. É animação de saída, é uma determinada duração. Como vocês podem ver, para mobile se usa uma velocidade, para telas maiores se usa uma velocidade um pouco maior, para celular, para dispositivo, relógio, acessórios, né, vestuário, é outro tipo de velocidade. Isso tudo tem um porquê, né? Aí vai aquela coisa, muitas vezes a gente não tem, nós não somos um Google para parar e dedicar um tempo grande para isso. Mas, com certeza, isso aqui pode servir de base para a gente tirar, né, tá começando um trabalho na hora de estar desenvolvendo um aplicativo com algumas animações e estar melhorando a nossa performance. É bem legal esse material do Google, é bem completo, eles não falam só da duração, eles falam de todo o procedimento, de como eles fizeram, tem GIFs, tem vídeos mostrando como funciona, a diferença, o que tu deve fazer, o que tu não deve fazer. Então, vale muito a pena tu dar uma olhada. Aí aqui vem outra coisa, né? O easing das animações. A gente vai lá, vai testando Cubic Bezier, lá, bota o easing out, easy quad out, e vai testando. O que ficar melhor, a gente deixa, né? Mas, na verdade, aquilo ali se trata de quê? Né? Ela é usada para controlar a aceleração e a desaceleração durante o tempo transcorrido. Né? Então, tu tem como estar pensando aquilo de forma mais trabalhada de acordo com o que tu quer. Né? Ela pode estar tornando aquilo ali muito mais fluido se tu for fazer uma coisa mais customizada de acordo com a tua animação, não simplesmente usando algo pronto, que já tem. Mas já tem algumas ferramentas para testar. Né? Essa aqui é uma, Cubic Bezier. Tu pode entrar lá, criar a tua própria, ele tem algumas comparações, é bem legal. E também tem aqui o easings.net, que é uma biblioteca já pré-definida daquelas mais padrões que a maioria das pessoas conhece. Né? Lembrando que também no JavaScript a gente pode estar utilizando elas quando se trabalha com SVG, quando se trabalha com outras coisas, tu também usa essas curvas de Bezier. Aí aqui vem a questão das animações com CSS. Né? Cada vez mais fala, vamos animar com CSS. Antigamente se usava Flash para fazer aqueles botões, e hoje em dia CSS, CSS, CSS. Tem algumas coisas que a gente tem que parar para pensar. Né? A gente tem que pôr alguns pontinhos, coisas pequenas que fazem a diferença também. Né? Ali tem o opacity, o scale, usando na propriedade transform, rotation e a posição. Né? O position usando translate e não top, left, right, bottom. Né? Tem um custo bem baixo para o navegador. Então, o que acontece? É muito mais fácil da gente estar usando um dispositivo mobile, usando apenas esse tipo de propriedades, vai conseguir um efeito melhor, vai chegar próximo dos tão sonhados 60 frames por segundo que a gente precisa. Né? Tem um truquezinho que a gente pode usar, né? Hoje é meio comum, a maioria das pessoas sabe, mas para quem não sabe é usar o Translate Z ou o Translate 3D, que ele vai tentar fazer a tua animação usar um pouco do poder da placa gráfica do teu computador. Né? Então, se tu tem um computador com uma GPU, ele vai tentar fazer isso por uma aceleração por hardware, e não via software. Né? Isso aí, às vezes, pode estar resolvendo algum gargalo, mas tem que tomar cuidado por isso. Tu não pode sair botando, numa animação simples de color, botar um Translate 3D. Por quê? Porque daqui a pouco, se tu tem outras coisas que, ao mesmo tempo, precisam da placa, ela está desperdiçando recurso por uma coisa simples. Né? Então, também, tu não pode sair largando em tudo essas duas propriedades. Aí vem aquela coisa, não estou com muito tempo, não tenho criatividade para estar vendo as animações. O que eu posso fazer? A gente tem algumas bibliotecas já prontas. O Motion UI,
ela é da pessoal da Zurb, da Foundation, né? Então, eles têm alguma coletânea com algumas animações já prontas deles, que tu pode estar aplicando na tua aplicação, no teu site, na tua landing page, dando uma melhorada. Essa aqui é Magic alguma coisa, o nome eu não me lembro correto. Também ele é de uma outra empresa que tem mais algumas coisas, tem algumas animações diferentes, bem bacanas também. E tem o Animate.css, que é o mais padrão, que todo mundo já deve ter ouvido falar dele, né? Isso aqui são algumas bibliotecas prontas para tu estar fazendo, para tu estar podendo usar aquilo ali pronto, colocando, adicionando algumas classes, já está resolvendo. Porém, é muito válido tu tentar trabalhar com o CSS. Hoje tem um poder muito grande, tu consegue fazer muitas coisas diferente do que vem pronto aqui, né? Tu consegue estar trabalhando coisas muito grandes, tu está fazendo animações complexas, usando os keyframes, usando diversos elementos, delay, iteration count, tu pode estar fazendo coisas bem completas, bem bonitas para estar enriquecendo. Aqui tem um exemplo que eu não consegui, mas no site do HTML5 Rocks tu consegue ver. Aqui eles fizeram uma gravação capturada a 240 frames por segundo, onde tu consegue ver bem essa questão do shuttering, em questão da queda de FPS. Aqui na esquerda usando os keyframes com top e left, e na direita usando o transform com translate. A gente acha que não dá diferença, às vezes a olho nu, mas dá muita diferença. Num caso simples como esse, que é só o HTML5 Rocks, obviamente, está capturado a 240 frames por segundo, é uma coisa que é mais difícil da gente ver a olho nu. Mas tu pensa isso numa grande escala, onde tu tem mais elementos animando, isso aqui pode dar um gargalo na tua animação. E aquela coisa, o usuário vai ver aquilo travando, já vai lá nas estrelinhas do Google, trava tudo, toda hora está travando. Então, a gente não pode deixar isso acontecer. Também a gente pode estar trabalhando com as animações em JavaScript, né? Hoje a gente tem Canvas, SVG, WebGL. Então, para a gente estar trabalhando com isso, a gente tem algumas bibliotecas já bem bacanas para estar trabalhando com isso. GreenSock. GreenSock já é uma coisa bem old school. Para quem trabalhou com animação em Flash, usava muito, com certeza, isso, né? Velocity.js também tem um Velocity UI, que é feito pelo próprio dono. Ele fez já algumas coisas padrões de animações. Em certos pontos, as animações com JavaScript elas têm um efeito melhor, ela tem uma performance melhor. Então, às vezes, vale mais a pena tu estar trabalhando com alguma biblioteca JavaScript para estar fazendo a determinada animação para conseguir um desempenho melhor. O Snap SVG é uma biblioteca para trabalhar com o SVG, mas também com a animação do SVG, né? Ela tem algumas coisas já prontas deles para trabalhar com um morph de um SVG, onde tu pega um disco, quer transformar numa estrela. Ele já traz métodos bem facilitados para isso. Twin.js, tem mais o I/O ali do lado, né? Essas são algumas ferramentas que tu pode estar melhorando também, estar implementando determinadas animações para ficar mais bacana. Onde buscar referências, né? Eu falei a questão de olhar um awards, às vezes a gente não tem como olhar. Mas tem outros sites onde a gente pode estar buscando referências. Referências não é bala de prata, não é um negócio que tu vai pegar e botar, né? Até porque muitas vezes, como eu comentei, são casos bem específicos que eles fazem. Muitas vezes eles abrem mão de performance porque eles querem que aquilo saia daquele jeito bonito. Então, o Awards, CSS Winner, CSS Real, CSS Design Awards e o Codrops. O Codrops é um site que tem uma coletânea de diversas coisas, tem diversas animações de botão. Então, às vezes, você está fazendo aquele freela, não sei onde é que eu vou buscar uma referência para um botão. Olhei, como é que eu vou fazer aquele botão ali? O que eu vou pôr nessa animação? No Codrops tem várias listas de coisas. Tem o CodePen também. Se tu usar a busca do CodePen, tu consegue estar buscando diversas coisas, né? Então, é bem importante, cada vez mais, tu estar pensando também, tu estar olhando a animação, não somente com, eu tenho que animar porque eu tenho que usar transition e animation. Não, tu tem que usar aquilo com consciência. Porque aquilo é o que pode fazer a diferença entre um usuário usar o teu app e um usuário não usar o teu app. Entendeu? Então, um usuário entrar e ver uma feature lá nova com uma coisinha piscando é muito melhor do que o cara receber um e-mail, muitas vezes, para simplesmente dizer, tem uma feature nova. Tem gente que, às vezes, cadastra num software e não vê e-mail, não usa só para ativar e depois não usa mais. Então, tudo isso aí
é importante a gente estar trabalhando. Era isso. Obrigado.